Aleluia, louvado seja Deus. Graça e paz, queridos. Quem está feliz hoje, deixa eu ver, diga um glória a Jesus, bem alto aí. Vamos dar uma linda salva de palmas então ao Senhor. Aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos? Vamos nos colocar em pé então. Quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Obrigado. Enquanto você abre, diga assim: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Diga: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Diga: louvado seja Deus. Amém. William, me ajuda lá mais um pouco, querido, por favor. Põe um pouco de agudo no som. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 1. Você está numa expectativa de que Deus vai falar com você. Amém, queridos? É desta forma que nós temos que entrar na presença de Deus. Nós temos que ter expectativas. Expectativas daquilo que Deus vai operar. Eu sempre tenho que esperar algo da parte de Deus. Antigamente, agora ele já está um pouco maiorzinho. Aí toda vez que eu chegava em casa, o Luca falava: pai, o que você trouxe para mim? Sempre tinha que levar alguma coisinha, uma balinha. Tudo bem, tá? Pai, o que você trouxe para mim? Querido, nessa noite nós temos que entrar assim na presença de Deus. Pai, o que o Senhor trouxe para mim? O que o Senhor trouxe para mim, Senhor? Eu imagino a expectativa do filho quando o pai aparecia na porta de casa. Você imagina? Meu pai chegou e eu sei que ele tem alguma coisa para me dar. E assim é com Deus também. Deus te trouxe aqui. Quem crê que foi Deus que te trouxe aqui? Você crê, querido? Foi Deus quem te trouxe aqui. Você tem que ter uma expectativa daquilo que Deus vai fazer neste lugar, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai operar algo tremendo essa noite aqui. Amém, queridos? Então, Josué, capítulo de número 1, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo o capítulo, lógico, mas é importante porque o que nós vamos ver agora no começo vai ser determinante para o final da mensagem. Mas a Bíblia diz assim: logo depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. E todo lugar que a planta do vosso pé pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Levante uma das suas mãos profeticamente, porque nós começamos o tempo de liberar uma unção profética neste lugar. Amém, querido? Nós vamos ter atitude profética agora, e diga assim bem alto: ninguém, diga assim, ninguém poderá me resistir durante toda a minha vida. Amém? Olha o que diz a Bíblia: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, porque assim como eu estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem
te desampararei, diz o Senhor. Oh, aleluia! Agora vai para o capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo de número 6. A Bíblia diz assim no versículo de número 1: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Até aí. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça o teu presente ao Senhor agora. Porque o leão de Judá já começou a rugir neste lugar. O leão de Judá já começou a liberar bênção e unção neste lugar. E se você estiver atento, você vai pegar isso, você vai pegar, porque vai ser algo poderoso que Deus vai colocar nas tuas mãos. Tu és o leão de Judá, tu és, Senhor, ó Deus amado, a estrela da manhã, ó Deus amado, ó Deus amado, ó Deus amado. Começa a tocar nas pessoas que estão aqui, começa a mover, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui. Vai liberando cura, vai liberando unção, vai liberando poder, vai liberando glória, vai restaurando, vai libertando, vai, Senhor, ó Deus, entregando bênção, unção, Senhor, ó Deus amado, nessa noite, Senhor, escuta, Senhor, ó Deus amado, o marchar da tua igreja, Senhor, escute o barulho, Senhor, ó Deus amado, Senhor, dos nossos passos, rodeando a nossa bênção, Senhor, porque eu sei que o Senhor entregará em nossas mãos, ó Deus amado, nessa noite, aquilo, Senhor, que estamos esperando, porque neste lugar nós não adoramos um Deus morto, neste lugar nós adoramos um Deus vivo, neste lugar adoramos um Deus que ressuscitou, neste lugar nós adoramos um Deus que se encontra aqui, e que passeia no meio da tua igreja, Senhor, e que toca na tua igreja, e que toca nas pessoas, e que move sobre a igreja do Senhor. Tu és o Senhor que espalha o bom perfume no nosso meio, Senhor, e nós queremos sair deste lugar totalmente envolvidos por um manto da tua glória, Deus, porque Isaías disse, Senhor, que o manto do Senhor encheu o templo, e que o teu manto enche este lugar, e até as paredes fiquem impregnadas com a tua glória, Deus. Nós estamos prontos para o teu mover, nós estamos prontos para a tua resposta. Ó Deus, eis aqui o altar que está pronto, Deus, eis aqui o sacrifício, vem com teu fogo, Senhor, neste lugar, vem receber, Senhor, do nosso altar, a nossa oferta de adoração e amor a Ti. Fecha os corredores, dê as mãos aí, porque eu quero liberar uma unção poderosa sobre a sua vida, meu irmão. Há uma unção gloriosa de Deus que vai ser liberada nessa noite, de mão em mão vai passar como uma corrente elétrica. A glória de Deus vai se espalhar sobre este lugar. Se você crê, receba a unção de Deus na sua vida, e receba e transmita, recebe e transmita, de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, recebe em nome de Jesus, poder e unção, glória de Deus, fluindo, recebe, Senhor, que aquele que está doente, ao receber o toque da mão deste irmão que está ao lado do Senhor, seja curado agora. Aquele que está, Senhor, Deus amado, aprisionado, escravizado, ao receber o toque, seja liberto agora, em nome de Jesus. Agora, há poder de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui, a glória de Deus está aqui. Eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio no mover do Espírito Santo.
Levante sua voz, porque Deus quer liberar fogo nos seus lábios. Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua boca servirá como uma trombeta nessa noite. A tua boca será um chofar nessa noite. Você vai bradar e muralhas vão cair por terra. As muralhas vão cair, porque a tua boca, na tua boca tem uma unção gloriosa. Abre a tua boca, porque assim como ele fez com Isaías, há um fogo que vem do altar sobre a sua boca para te purificar agora. Eu creio no poder que cura. Se alguém enfermo nessa noite, recebe a tua cura agora pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, vai tomando posse. Se há algum tipo de enfermidade agora, diga: eu tomo posse no nome de Jesus. Senhor, cura-me, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Xerecante erebaturi me canta labacíria. Hehe. Oh. Oh, hey, feche seus olhos. Tudo que você precisa fazer é fechar os olhos e deixa Ele tocar em você. Você vai sentir um toque fresco do Espírito Santo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio, Jesus, que Tu estás aqui. Toca neles agora. Agora. Deus vai curar rancores, Deus vai curar tristeza, Deus vai curar mágoas, Deus vai libertar pessoas deste lugar essa noite. Deus vai alimentar aquele que está abatido com uma unção gloriosa de alegria e de um novo ânimo. Se você crê, diga um amém bem forte e dê uma linda salva de palmas ao Senhor, então. E volte para o seu lugar. Peço agora para você não falar, para que você possa absorver o que Deus tem para a sua vida e tomar posse do que Deus tem. Nós somos abençoados por Deus quando nós tomamos posse. Semana passada, nós ficamos a semana inteira falando sobre a mensagem do domingo. O bom de você estar em células é porque você pode digerir aquilo com calma. Você pode continuar saboreando algo que Deus derramou no domingo durante toda a semana. Aquilo fica fresco ainda dentro de você. Ficamos ruminando a palavra do Senhor e na semana passada, essa mensagem hoje é praticamente uma continuação da mensagem da semana passada. E na semana passada nós falamos que a vitória vem do Senhor e que nós, por estarmos em Cristo, nós nos tornamos vencedores. Eu disse na semana passada também sobre o capítulo 5 desse mesmo livro de Josué, onde fala que logo depois que o povo passa pela escola do deserto, o povo de Israel, que passa 40 anos dentro de uma escola, tentando aprender a vontade de Deus, 40 anos Deus tratando no caráter daquelas pessoas, Deus tratando na área emocional daquelas pessoas. Muitos foram reprovados, como nós falamos, e Deus levanta então uma geração para tomar posse de uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que logo após que eles entram na terra da promessa, na terra que manava leite e mel, a Bíblia diz que Deus dá uma palavra para Josué circuncidar todo aquele povo que não tinha sido circuncidado, que nasceram no deserto, mas que não tiveram como ser circuncidado lá. Agora Deus diz:
vocês vão tomar posse da terra, e eu quero, Josué, que você circuncida todos os filhos de Israel, todos os homens de guerra, de uma vez só. Vocês se lembram desta palavra? Então, a Bíblia diz que Josué vai lá e faz a circuncisão sobre todos os homens, e logo depois que eles estão sarados daquela cirurgia, eles vão agora tomar posse das conquistas que Deus tem para eles. E a primeira conquista, o primeiro lugar a ser conquistado, seria Jericó. Veja bem, queridos, eu disse semana passada que ninguém pode conquistar algo longe da aliança de Deus. Estou falando de nós cristãos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós adquirimos sem aliança é algo feito da nossa própria carne. E o que é da nossa carne, Deus não reconhece. Por isso, que quando Deus ele fala com Abraão sobre o sacrifício de Isaque, Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você sacrifica o teu filho, o teu único filho. Mas como Deus fala para ele o teu único filho, se ele tinha um primeiro filho que era Ismael? Por que Deus olha e fala assim: olha, eu quero que você sacrifique o teu único filho? Porque na verdade, Ismael foi concebido na carne. O que é da carne, Deus não considera. Deus considera aquilo que é feito de uma aliança, de uma promessa dada por Ele. E o que eu quero dizer nessa noite é que você pode ter muitas conquistas na sua vida, mas sem Deus, aquilo se tornará algo momentâneo. Se Deus não estiver no negócio, pode ser que você perca aquilo. Pode ser que você tenha que lançar a tua bênção no deserto, como aconteceu com Ismael. O que Deus quer agora é que os filhos de Israel comecem a tomar posse de tudo que Deus tem para eles, debaixo de uma aliança. A circuncisão era feita por conta da aliança. E eu disse, como diz no livro de Romanos, que a circuncisão hoje, ela não é feita mais no órgão genital masculino, mas sim dentro do nosso coração. É dentro do nosso coração que é feita a aliança. É dentro do nosso coração que nós mostramos que nós servimos a Deus e que tudo que temos tem que vir da parte de Deus. Essa circuncisão é feita através de uma santificação ao Senhor. E por isso, esta semana, você passou a semana, eu espero que você tenha passado essa semana circulando uma vez por dia a tua Jericó. Ou seja, nós combinamos aqui no domingo de, durante essa semana, nós tirarmos uma refeição e fazemos um jejum, porque dessa forma nós estaríamos nos consagrando ao Senhor, a fim de que ao sétimo dia, que era hoje, nós pudéssemos dar um brado de vitória e tomar posse da bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito bem, queridos, eu creio naquilo que diz a palavra de Deus, e no capítulo de número 5, conforme nós vemos semana passada, a Bíblia diz que logo depois que Israel sai do deserto, eles atravessam o rio Jordão em terra seca. E logo depois que eles atravessaram o rio Jordão em terra seca, é que vem a palavra do Senhor para que eles pudessem se consagrar. Mas quando eles pisaram na terra da promessa, diz a Bíblia, no capítulo 5, do versículo de número 1, que todos os reis dos amorreus e todos os reis dos cananeus começaram a tremer de medo por conta dos filhos de Israel. Se você olhar, a mesma coisa acontece agora no capítulo de número 6, quando o Senhor vai dar uma palavra para eles entrarem em Jericó. Logo no capítulo de número 1, a Bíblia diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Querido, ninguém entrava, ninguém saía por conta do pânico. Eles disseram: nós não podemos ter uma brecha, porque se nós tivermos uma brecha, os filhos de Israel vão entrar e vão dominar. Os filhos de Israel vão tomar aquilo que nós um dia conquistamos, mas que nós sabemos que pertence a eles. Porque quem é que pode lutar contra o Deus dos hebreus?
Queridos, hoje eu quero falar sobre o tomar posse da bênção de Deus. Porque agora nós já estamos na terra da promessa, nós já estamos num tempo de conquista. Nós já estamos prontos para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E por isso hoje eu quero falar sobre a ousadia da fé, porque nós vamos precisar de ousadia da fé, nós vamos precisar de uma fé ousada para poder fazer aquilo que Deus determinou a fim de nós tomarmos posse da nossa vitória. Quem crê, diga um amém aí, meu irmão. Então eu quero falar sobre algumas coisas importantes que nós devemos fazer para tomarmos posse da bênção de Deus. Quero falar sobre 4 coisas importantes para que nós possamos tomar posse da bênção de Deus. Mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, lá no Novo Testamento, no capítulo de número 4, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4, Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 18, nós vamos ler 2 versículos. O que a Bíblia diz a esse respeito? Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, no versículo 16: portanto, não desanimamos. Isso aqui é um imperativo, isso aqui é quase uma ordem dada por Deus através de Paulo. Na minha versão, que é a versão King James, ela tem um ponto de exclamação: portanto, não desanimamos. Olhe para o seu irmão e diga assim: não desanime, mas diga com voz de trovão: não desanime, não desanime, Moisés, não desanime. Portanto, não desanimamos, ainda, preste bastante atenção, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, contudo, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de um valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Deixa aberta aí nessa passagem, porque eu preciso falar algo a esse respeito. Veja bem, queridos, o porquê que eu entrei neste versículo e porquê que hoje eu quero falar sobre a ousadia da fé. Porque o povo de Deus agora já está para conquistar Jericó. E a conquista de Jericó não era algo simples. Conquistar Jericó, uma cidade que naquele tempo era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada. Até porque naquela época não tinha força aérea, não tinha ainda aviões, não existia, não tinha como se dominar ou atacar a cidade por cima. Todo ataque deveria ser feito por terra, mas como atacar uma cidade que era rodeada por uma muralha de pedras largas? Os historiadores dizem então que passava até mesmo um carro de boi por cima daquelas muralhas, tamanha largura. Como então conquistar uma cidade dessa?
Talvez, e eu disse aqui na semana passada, que Deus dá uma palavra para eles entrarem naquela cidade, e ao entrarem ali em Jericó, a Bíblia diz que era para eles rodearem toda aquela cidade 7 vezes. E no 7º dia eles teriam que rodear 7 vezes a cidade. Meu irmão, não é fácil não, hein? Rodear 7 vezes a cidade. Olha só que coisa linda. Porque eu imagino, querido, que neste ato, para essa conquista, para que as coisas acontecessem, iria ter que exigir uma fé ousada. Você imaginou os soldados de Jericó, aqueles que ficavam em cima das muralhas, olhando lá para baixo, vendo aquele povo rodeando? Eu imagino que muitos deles poderiam estar rindo do povo de Israel, porque não estavam entendendo porque todos os dias aquele povo ia lá, e a Bíblia diz que havia uma ordem dada por Deus através de Josué, que era para eles darem a volta na cidade quietos, sem abrir a boca. Você imagina só, meu irmão? E eu imagino aqueles soldados lá de cima, ou todo o povo que estava dentro daquela cidade rindo dos filhos de Deus, imaginando o que será que esses malucos estão querendo fazer. Talvez tivesse entre eles homens que até mesmo sabendo da história do que Deus fazia na vida dos hebreus, poderiam já estar com medo e talvez não estivessem rindo, porque sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa para abençoar a vida dos hebreus. Mas também eu sei que no meio do povo de Deus poderia ter pessoas desanimadas, com medo de que a sua bênção não fosse conquistada, de que talvez pudessem estar ali apenas para passarem vergonha. Quando olharam para aquelas muralhas, poderiam imaginar assim: como que isso vai cair? E isso aqui, olha, isso aqui deve ser balela. Olha, nós vamos passar vergonha aqui de ficar tendo que gritar para que essas muralhas caem. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Precisava de muita fé, precisaria de uma ousadia na fé deles para acreditar que com um toque de chofar e um brado, aquelas muralhas iriam cair, sim ou não? E você sabe que muitas vezes isso acontece conosco, porque Deus nos dá uma palavra de que nós vamos conquistar algo, Deus faz promessas na nossa vida, e quando Deus nos coloca perto da onde Ele nos prometeu, e nós olhamos os obstáculos, olhamos o tamanho das muralhas que estão diante de nós, muitas vezes a incredulidade toma conta do nosso coração e nós ficamos do lado de fora e não conquistamos aquilo que está lá dentro. É como se o diabo trancasse, fechasse. O diabo fechasse os seus portais e dissesse assim: eu não vou permitir que você tome aquilo que um dia eu tomei de vocês. Eu não vou permitir, aqui tem uma muralha fechada, os portões são gigantescos, e eu não vou permitir que você tire das minhas mãos o seu marido, que eu estou escravizando na bebida. Eu não vou permitir que você entre e tome o emprego que Deus prometeu para você, mas que eu tenho segurado. Eu não vou permitir que você tire os seus filhos que eu tenho prendido na droga. Eu não vou permitir, porque aqui dentro tenho eu guardado o processo da sua libertação, e eu sei que se você entrar aqui, você vai tomar o que Deus tem para a sua vida, e você vai ser liberto do jogo, do vício, da bebida, da mentira, dos jogos, e eu vou fechar. Mas a Bíblia diz então que Deus dá uma palavra para nós: eis que as portas do inferno, como as portas de Jericó não puderam resistir, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por mais que elas estejam trancadas, Deus já liberou uma palavra. E por que eu estou lendo aqui? Porque
Paulo, ele está dizendo, portanto, não desanimamos. Por quê? Porque o povo de Deus sempre teve facilidade em desanimar. Aliás, e afinal de contas, por isso que eu comecei lendo o episódio de Josué, capítulo de número 1, porque é quando Deus se apresenta a Josué agora para uma missão. Porque até então Josué era apenas servo de Moisés. Ele obedecia às instruções de Moisés. Quem era responsável era Moisés. Se as coisas acontecessem ou não, a culpa era de Moisés. Mas Josué só estava junto, mas Josué morreu. E agora Deus diz, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Levanta-te agora e passa esse Jordão. Porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Aonde você colocar a planta do vosso pé, eu te darei. E ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Querido, dar uma palavra de Deus que foi dada a Josué. E aquela palavra, meu irmão, quando Deus dá, Deus olha para um homem que estava abatido, que estava desanimado. Porque muitas vezes Deus olha para ele dizendo assim, ó, tão somente esforça e tem o quê? Bom? Se Deus falou para ele muitas vezes, e tenha bom ânimo, é porque ele tinha facilidade em desanimar. Tinha facilidade. Como qualquer um de nós. Como o povo lá no deserto, que muitas vezes foram reprovados, agora Deus está querendo que eles aprendam a conquistar, como eu quero que você aprenda, como eu quero que os meus filhos aprendam, como você quer que seus filhos aprendam a conquistar, meu irmão. Nós precisamos, como pais, ensinar o quê? Os nossos filhos a conquistarem. Assim Deus conosco. Deus quer nos dar bênçãos, Deus quer nos ensinar a pescar o peixe, não dá só o peixe prontinho para nós, porque a Bíblia nos deu um título, nós somos mais que vencedores. Se nós somos mais que vencedores, nós temos que trabalhar para que o mundo espiritual conheça que nós somos mais que vencedores. Então Paulo aqui agora, ele está dizendo, não desanimem. Portanto, não desanimamos, porque ainda que o nosso exterior esteja se corrompendo, contudo, nosso interior está se renovando de dia após dia. Veja bem, querido, Paulo não está dizendo aqui que nós não estamos sujeitos ao desânimo, mas o que ele está querendo dizer é que nós podemos superar, nós podemos se sobressair sobre as deficiências das nossas emoções. O que significa? Que muitas vezes, como Paulo disse aqui, não desanimando ainda que o nosso homem esteja se corrompendo, se desgastando. Sabe o que está querendo dizer? A luta do dia a dia, muitas vezes ela vai nos abatendo. A luta do dia a dia vai fazendo com que nós nos tornemos cansados. No meio dessa luta, meu irmão, nós sabemos que nós estamos enfrentando seres espirituais, porque a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós lutamos contra algo maligno que nós não estamos vendo, mas que a todo momento estão lançando flechas sobre a nossa mente, dizendo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E muitas vezes, as pessoas, vou dizer nós, todos os homens, eles acabam ouvindo a voz do diabo, dizendo, diabo, acho que você tem razão, acho que eu não vou conseguir. Quando você olha para a sua casa e você vê que há anos você tem orado e ainda alguma coisa não aconteceu. Quando há anos você ora para um filho sair das drogas e ainda não saiu. Quando há anos você ora para que Deus abra uma porta para você e te prospere, porque você vive escravizado há anos, pegando dinheiro emprestado, e aí você fala, eu acho que eu nunca vou conseguir vencer na vida. Por quê? Porque o diabo, ele fica sempre tentando te colocar para baixo. O diabo quer te colocar e te levar para um desânimo.
Paulo aqui, ele não está querendo dizer que o homem não está sujeito ao desânimo, mas Paulo está querendo nos incentivar, dizendo assim, olha, é verdade que o nosso interior, ele vai se desgastando, mas o homem exterior, mas o interior ele tem que se renovar dia após dia. O interior, ele tem que se sobressair. E aquele povo que estava agora prestes para tomar posse da bênção, eles precisavam de um ânimo novo. Eles iam precisar de força. Deus diz assim para eles agora, ó, se consagrem. Por quê? Porque quando nós estamos num tempo de consagração, meu irmão, parece que entra um tônico de fé dentro de nós. Sim ou não? Meu irmão, parece que você sabe que Deus vai responder à oração que você está fazendo para Ele. Na outra vertente, se você está numa vida de pecado, se você está ouvindo o diabo te atacar, se você está ouvindo que você não consegue, que você é um pecador, que você está distante daquilo que Deus tem para a sua vida, a incredulidade é que toma conta. Por quê? Porque você diz assim, realmente eu estou em pecado, Deus não é capaz de me dar nada. Como que Deus vai dar algo para alguém que é pecador? A consagração nos leva a ter um entendimento maior da vontade de Deus e daquilo que Ele tem para nós. Então Paulo aqui, ele está nos orientando a vencer as nossas emoções, aquilo que nós vamos enfrentar durante as nossas lutas. Deus sabia que aquele povo precisaria de um tônico de fé, para acreditar que num simples grito e num tocar de chofar, aquelas muralhas cairiam por terra, meu irmão. Na verdade, nós precisamos ter fé, para acreditar que a luta nunca é nossa, a luta é do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. O que ele está querendo dizer? Que Ele que é o comandante, Ele que determina, é Ele que vai na frente, é Ele que vai guerrear, é Ele quem vai lutar por nós. Nós vamos ter que tomar bênção e apenas acreditar, assim como o povo tinha que acreditar na palavra de Josué. Porque Josué aqui tipifica o próprio Deus. É Ele quem está dando as instruções, é Ele quem está falando o que vai ter que fazer. Meu irmão, tem que ter fé para acreditar, porque se eu chegar e falar assim para vocês, ó, vamos levantar e vamos fazer um ato profético, nós vamos gritar e esta parede vai cair. Você tem que ter fé para isso acontecer, sim ou não? Mas você acredita que isso é mais fácil acontecer do que no episódio de Jericó? Precisaria ter menos fé para nós fazermos isso e gritarmos e tocarmos chofar, crendo que essas paredes vão cair, porque essa parede aqui, ela tem 1 palmo de largura mais ou menos. Mas Jericó passava um carro em cima da largura dela. A extensão era muito grande. Tinha soldados. Eles precisariam de muita fé, precisaria de uma fé ousada. E o que Deus quer dizer para você nessa noite, meu irmão, é que Deus quer te levar no lugar aonde Ele possa tratar a tua fé, para que você possa tomar a posse das bênçãos que Ele tem para a sua vida. Se Deus não tratar a sua fé, meu irmão, você não conseguirá glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai achar que aquilo aconteceu por acaso. Aquilo aconteceu por acaso. Talvez os incrédulos que estavam lá, provavelmente pensaram, nossa, que coincidência, no exato momento, houve um terremoto e caiu tudo. A terra saiu do eixo um pouquinho, acho que houve um terremoto por acaso e aquelas muralhas caíram. Deus quer nos ensinar que nós precisamos de fé, porque a fé vai fazer com que nós glorificamos o nome do Senhor. Deus não quer que você desista das suas lutas. O povo tinha muita facilidade durante o deserto em desanimar. Quando eles viam uma lutinha, eles já começavam a murmurar diante de Deus. Deus agora está colocando eles em algo novo, e no novo tem que ter um pensamento novo. Meu irmão, você não pode ter um pensamento de derrotado, você tem que ter um pensamento novo.
As coisas acontecem na sua vida por um propósito da parte de Deus. Quem crê, diga amém, meu irmão. Tudo que acontece na nossa vida, acontece por conta de um propósito. Tudo por causa de um propósito. Mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo, mesmo que naquele momento você não está entendendo nada, aquilo está acontecendo por causa de um propósito divino na sua vida. Mesmo durante as lutas, porque Paulo diz o quê? Que essas lutas elas são momentâneas. Paulo está falando que essas lutas elas são passageiras. Quando ele diz lá no versículo, nós vemos lá no versículo de número 17, pois as nossas leves aflições e passageiras, leves e passageiras, queridos, são aflições leves e passageiras, estão produzindo em nós uma glória incomparável de um valor eterno. O que Deus está querendo dizer? A luta que você está enfrentando não pode se comparar à glória que Deus está te preparando. Não pode se comparar. Você está enfrentando luta, está chorando, está difícil? Está difícil. Mas acredite, meu irmão, o que Deus tem preparado para você é tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso, que você falaria, depois que você passar, você vai falar assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu passo mais 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, só para continuar, Senhor, vendo a tua glória. Deus precisa preparar a sua igreja. O grande problema é que hoje em dia as pessoas não aguentam lutas. O problema é que hoje em dia, qualquer vendaval, as pessoas já estão gemendo, já estão chorando, já estão falando para Deus: Deus, eu não quero saber disso. Senhor, olha, Senhor, eu preferia antigamente o que estava acontecendo na minha vida. Como que Deus vai te colocar no novo? Nós precisamos entender que Paulo está dizendo: não desanime. Vocês precisam olhar com os olhos da fé. Olhos da fé. Diga assim: eu preciso olhar com os olhos da fé. Segunda coisa que eu quero falar: a forma que nós olhamos as coisas, a forma que nós olhamos as lutas, ou tudo que tem acontecido na nossa vida, será determinante para aquilo que nós vamos receber da parte de Deus. A forma com que eu enxergo o que está acontecendo na minha vida é determinante para o lugar que Deus vai me colocar. Deus estava preparando, consagrando eles, tentando mexer na fé deles, porque Deus tinha algo grande para eles. Josué, o livro de Josué é conhecido como o livro das conquistas. Livro das conquistas. Deus tem conquistas para nós, mas Deus precisa de consagração, Deus precisa mexer na nossa estrutura, Deus precisa fortificar a nossa fé, para que nós possamos tomar posse. Porque se eu olhar com um olhar de incredulidade, se eu olhar com um olhar de desprezo, certamente eu não vou conseguir conquistar o que Deus tem para a minha vida. Quantas vezes você tem agradecido ao Senhor por aquilo que você tem vivido? Seja bom, seja ruim. Querido, isso é fundamental. Escute o que eu estou te falando. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar o quê? Graça. Em tudo. Se é em tudo, tudo é o quê? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então está falando que até no momento de luta, de dificuldade, nós temos que achar algo para glorificar o nome do Senhor. Mesmo quando não dá certo os nossos planos e os nossos propósitos, porque a Bíblia diz o quê? Que o homem faz planos no seu coração, mas a resposta procede da boca de Deus. Nós fazemos planos e propósitos, quando não acontece dentro do nosso plano, aí eu já ficamos amargos, questionamos, choramos. Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais, eu sou um azarado. Mas Deus está olhando para você dizendo assim: eu estou trabalhando em você, seu incrédulo. Eu quero moldar você para você ser um vencedor.
Você está no meu exército, querido. Exército não é fácil, não. Quando eu servi o exército, quando eu tinha folga, uma vez eu voltei para casa, eu chorei, falei, mãe, eu não vou voltar mais. Minha mãe, você vai, porque a polícia do exército vai vir te buscar, que eles iam buscar em casa. Eu falei, deixa buscar, mas eu não quero voltar mais. Sofre demais. Meu irmão, eles acordavam no meio da madrugada, quando a gente estava no meio do mato, com aquelas granadas, aí você dava aquele pulo, aquele susto, você já tinha que estar equipado com o seu fuzil, você falava, agora vamos passar todo mundo dentro de um lago que tinha lá. Você não pode molhar o fuzil, água até aqui, ó, quase batendo na boca, você segurando aquele fuzil, atravessando, meu irmão, saía fumaça da água de tão gelada que estava lá, você o fuzil que pesava 4 quilos, depois de 10 minutos estava pesando 40, seu braço estava assim, ó, tremendo, você tremendo de frio e tremendo dos seus braços, segurando aquele fuzil. Depois que você saía de lá, vamos se arrastar, você voltava tudo molhado, cheio de barro, eles falavam, pode dormir. Aí você tinha 2 horas só para dormir, porque no outro dia você tinha que estar cedo lá, prontinho. Mas aquilo é uma preparação necessária, porque se tiver guerra, meu irmão, se tiver uma guerra, você tem que estar preparado para o extremo. E o que Deus faz na nossa vida é que o inimigo, a Bíblia diz que ele não dorme, ele anda como um leão, 24 horas, rondando, procurando quem possa tragar, mas às vezes ele pega crentes despreparados, crentes que não estão prontos para conquistar, porque se tornaram crentes mimados. Quando Deus quer preparar um grande exército de vencedores, aqueles que abrem a boca, gritam e a terra treme, porque há poder na sua vida, há uma unção na sua vida. Deus quer preparar você para uma grande conquista. Deus quer que você aprenda a falar grosso com o diabo. E Deus para isso vai te levar para o deserto. Deus vai ter um tratamento de choque com você, meu irmão. Eu já disse aqui, você sai de casa para trabalhar, aí o Rex vai atrás de você, banando o rabinho, né? Aí ele vai lá. Aí o que acontece? Você vai até o ponto de ônibus, aí você fala assim, Rex, vai para casa. O que o Rex faz? Por quê? Rex, vai para casa. Você vai assim, vai para casa! Tem gente tratando o diabo assim, ó. Não faz isso não, diabo. Não faz isso não. Eu te falei da história do bispo? Um dia eu viajando com o bispo é cheio de história, engraçado. Poxa, falei pro Dan. Ele falou, Marinho, você não sabe o que ia acontecer esses dias, rapaz? Fui numa igreja, e o pastor estava com um discípulo novo lá, e hoje, você não vê mais como antigamente demônios se manifestar na igreja. Era impressionante quantos demônios se manifestavam. E aí ele disse assim, que um discípulo estava doido para conhecer o poder de Deus na vida deles. Na vida dele. E ele falou, pastor, eu sou doido para expulsar um demônio. Sou doido. Quero aprender a expulsar demônio, quero ver o poder de Deus que está na minha vida. E o pastor falou assim, olha, o próximo endemoniado que chegar e se manifestar, quem vai expulsar é você. Então você dá uma palavra para ele sair da pessoa. Chegou o grande dia, está lá, o bispo contando. Aí no meio lá, começa a manifestar. O pastor olhou para o discípulo e falou assim, vem cá. O discípulo foi lá, expulsa. Vai lá, expulsa. Aí o discípulo foi lá todo. Vem aqui, Wesley. Não grita não, hein, Wesley. Aí o cara, eu sou o discípulo. Pega o cara aqui que está endemoniado. Está amarrado, em nome de Jesus, não é você não. Ele olha assim, pega o cara aqui, o cara estribuchando, ele segurando aqui. Ele fala assim, ó, demônio, tá vendo essa igreja aqui? Você está vendo essa igreja? Olha bem para a cara deles. Ninguém deles gosta de você. Eu também não gosto de você. Vamos fazer o seguinte, sem confusão, sem briga com eles e eles com você. Sai quietinho, tá bom? Sem confusão.
Querido, demônio nenhum vai sair assim não. Deus quer preparar a igreja para exercer a autoridade que ela deu para ela. Porque quando ela entrar dentro de Jericó, ela não vai poder fazer acordo com ninguém. Quando entrou em Jericó tinha uma palavra: vocês vão entrar lá e vocês vão saquear tudo, vocês vão pegar os despojos, e tudo que está lá não vai ser de vocês, tudo que está lá vai para o templo, porque será consagrado ao Senhor. Vocês não vão fazer acordo com ninguém, a não ser deixar Rabi e sua família, porque escondeu os espias. Fora isso, vocês vão entrar lá, matar todos os inimigos. Tem crente tendo derrota porque tem feito acordo com o inimigo, perdeu a autoridade na vida dele. Na verdade ele não perdeu, ele deixou de exercer a autoridade na vida dele. Por quê? Porque está faltando fé para entender o poder que está na vida dele. E aqui o Senhor está querendo nos ensinar algo. A forma que nós olhamos as coisas vai ser determinante para aquilo que nós vamos receber. Querido, fé é essencial na vida cristã, pois é através da fé que você vai conquistar as suas bênçãos, meu irmão. É através da fé. Jesus diz o quê? Mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mais bem-aventurados aqueles que não viram do que aqueles que viram. Porque aqueles que não viram e creram é aqueles que estão dentro da vontade de Deus. Querido, durante muitos anos eu até achei que ter fé era dar um passo no escuro. Era dar um passo no escuro sem saber o que ia acontecer. Mas a ousadia de você dar um passo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você sabe o que eu tenho aprendido? Que na verdade fé não é você dar um passo no escuro. Porque aqueles que têm fé de verdade sabem exatamente onde está pisando. Eu não sei se você consegue me compreender. Mas aquele que tem fé, ele vai caminhar, porque ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que é como Deus está, ele está vindo e Deus está assim, ó. Vem. E ele vai. 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 E ele vai, ele sabe onde ele está pisando. E Deus está querendo dizer: eu preciso de uma igreja que saiba onde está pisando. Eu preciso de uma igreja que entenda o que está acontecendo. Por quê? Porque a fé não é cega, ela tem a sua própria visão. Diga assim: a fé não é cega. Diga assim: a fé tem a sua própria visão. Quer ver só? Abra comigo Hebreus capítulo 11. Mais uns 7 minutinhos e eu acabo. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, versículo 1: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e prova daquilo que não podemos ver. A fé é a certeza daquilo que esperamos, e a convicção de fatos que não se vê. Na verdade, quando a Bíblia diz que fé é a convicção daquilo que não se vê, a Bíblia está falando que não se vê com os seus olhos naturais. Quando eu digo aqui que a fé, ela não é cega, ela tem a sua própria visão, você pode falar assim: pastor, você está falando uma heresia, porque a Bíblia diz que fé é a convicção de fatos que não se veem. Querido, não se vê com os olhos naturais, mas você já vê com os olhos espirituais. Porque a Bíblia diz o quê? E nós vemos esse versículo hoje pela manhã: aquele que pedir, crendo que já recebeste, Deus já abençoou e já deu. Aquele que pedir, crendo que já recebeste, meu irmão, isso é fé.
Na verdade, você está precisando de algo, seja qual for a bênção que você tem pedido ao Senhor, aquilo que você se consagrou, para que você pudesse receber essa noite, meu irmão, seja qual for a tua necessidade, você precisa crer que você já recebeu no mundo espiritual. Quando você pede algo para Deus, eu não estou falando de um pensamento positivo, eu estou falando de você ter a certeza dentro de você, não com um pensamento positivo, porque não adianta eu ter um pensamento apenas positivo, né? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, ó, olha, isso aqui não é verde, mas aí eu coloco um óculos polarizado, eu começo a chegar verde, eu falo assim, nossa, isso aqui é verde, mas na verdade isso aqui não é verde, porque quando eu tiro meu óculos eu vejo que aquilo não é verde. Não, isso daí eu até posso pensar que é algo da minha mente, vou acreditar que isso é verde, deixa eu ver, é verde não, é verde não, é verde não, não. Eu estou falando de fé, estou falando de coisas que você não está vendo com os olhos naturais, mas no seu espírito você está crendo que Deus já está te abençoando. De Hebreus 11 é o livro chamado A Galeria dos Heróis da Fé, porque ela vai falar de muitos homens aqui que venceram pela fé. Hebreus 11, 27, ela fala de um deles, que é o antecessor de Josué, que era o próprio Moisés, aonde a Bíblia diz que ele ficou firme, ele não abandonou, a Bíblia diz que ele não abandonou o Senhor, ele abandonou o Egito, por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei. Olha só que coisa linda, ele preferiu estar com Deus, ele disse, ele não teve medo de abandonar o Egito, não teve medo da ira do rei, não teve medo de Faraó, e perseverou, pois olhava aquele que é invisível. Diga assim, Moisés olhava aquilo que era invisível. Querido, veja bem, se ele está olhando aquilo que é invisível, como que ele está vendo? A Bíblia está falando que Moisés olhava aquilo que era invisível. Como pode isso? Como eu vou olhar aquilo que é invisível? Eu vou olhar aquilo que é visível pelos olhos da fé. Ou seja, eu preciso crer. Moisés, ele tinha essa visão, querido, seja o que for que você está precisando nessa noite, tome posse. Olhe com os olhos da fé, não olhe como olhos carnais. Porque para entrar em Jericó e tomar Jericó, você vai precisar de fé. Vai precisar de fé. Nós precisamos andar na pegada desses heróis da fé, que está aqui no capítulo de número 11. Romanos capítulo 4, versículo 19. A Bíblia diz assim que Abraão, sem se enfraquecer na fé, mesmo levando em consideração que Abraão, ele não se enfraqueceu na fé, mesmo levando em consideração a limitação do seu corpo. Ou seja, Deus olha para um homem de 100 anos e diz assim, olha, você vai ter um filho. Querido, falar para um homem de 100 anos, que já se tornou impotente, certamente, porque se um homem com 100 anos se tornou impotente, meu irmão, acho que nem o Viagra dá resultado para isso. Com 100 anos de idade, Deus olhar para ele e falar assim, você vai ter um filho só por algo sobrenatural. Mas a Bíblia diz, querido, abra comigo só em Romanos para você ver que coisa linda que fala. Romanos capítulo de número 4, olha só, que coisa linda que a Bíblia diz. É assim, ó, Abraão, Romanos 4, 19. É importante você ler, porque você vai ganhando fé também, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ler também. Ó, Romanos capítulo 4, versículo de número 19, diz assim, ó, sem desfalecer aonde? Porque Abraão era conhecido como o pai da fé. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha vigor passado. O que a Bíblia está querendo dizer assim, ó? Que sem perder a fé, ele reconheceu a fraqueza do seu corpo. Ele não deixou de levar em consideração o enfraquecimento do seu corpo, mas a Bíblia diz que ele não perdeu a fé. E o que Deus está querendo nos ensinar? Nós não podemos chegar aqui e eu falar assim, ó, vamos supor que o pastor Daniel esteja doente, eu falo assim, Daniel,
não fale mais isso, você não está doente. Daniel, não abra mais a boca, você não está doente. Querido, isso daí não funciona, acredite. Não funciona. Não adianta eu chegar para o Daniel e falar assim: Daniel, fale, você não está doente. Pare de falar isso, você não está doente. Se ele está doente, quem vai falar? Mas como não vou falar? Eu estou doente. Querido, não é assim que você conquista a fé. É um fato, ele está doente. É como o que aconteceu com Abraão. Abraão disse assim: ó, eu estou vendo a minha limitação. Eu já tenho 100 anos de idade. Eu já não tenho mais o vigor de quando eu era um menino. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu a fé. Nós vamos precisar de fé, mesmo estando no meio de dificuldades. Nós vamos reconhecer as dificuldades, vamos reconhecer as nossas limitações, mas nós não vamos nos enfraquecer na fé. Quem crê, diga amém, meu irmão. Paulo diz, como nós vemos lá em Coríntios: contudo, o que está no lado exterior está se corrompendo, está se enfraquecendo, mas aquilo que está internamente dentro de nós, ele tem que se fortalecer e se renovar diariamente. E o que ele está falando dessa renovação está ligado à nossa fé. Ele está falando que nós não podemos ficar olhando o que está do lado de fora, nós temos que olhar o que está do lado de dentro. O que está do lado de dentro. Por quê? Porque aquilo que está do lado de fora, ele diz o quê? Que é temporal. Paulo está falando que aquilo é temporal. Enquanto que aquilo que acontece do nosso lado interno, ele é eterno. Ele é eterno. E é isso que nós temos que olhar. Que Deus quer nos ensinar a crescer e conquistar, não olhando simplesmente nessa terra, nem naquilo que é temporal. O que é o temporal? Que está ligado ao tempo. Ele vem e vai embora. Querido, você pode ter dinheiro para chuchu e um dia perder tudo. Isso é temporal. Como você pode ser pobre e amanhã estar bem. Isso é temporal. Mas Deus está querendo dizer aqui de algo que vai durar para sempre. Deus está preocupado com aquilo que dura para sempre na sua vida. Deus precisaria escrever uma história que nós iríamos estar aqui hoje falando sobre ela. E Deus precisaria preparar o seu povo. Você sabe que a Bíblia diz o quê? Que os céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, porque a palavra de Deus é eterna. O que Deus diz, acontece e é para sempre, não muda, não é temporal. E Deus diz que nós somos mais que vencedores. Ele diz que nós seremos vencedores por um espaço de tempo? Não, porque a palavra de Deus ela é eterna. Se Ele diz que nós somos vencedores, então eu só preciso tomar posse de que eu sou um vencedor. Eu não posso andar como derrotado, porque a palavra de Deus não é temporal, ela é eterna. Os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não vai te passar. Agora veja bem, antes de entrar em Jericó, Deus dá uma palavra ainda através de Moisés e manda os espias. Isso está em Números capítulo 13. E aí a palavra do Senhor diz que os espias vão lá espiar essa terra, que agora eles colocaram a planta dos pés. E quando chega na terra, a Bíblia diz que não foram qualquer pessoa, não era qualquer tipo de espia. Eles eram chefes das suas tribos, eram homens preparados, eram homens entendidos, não era qualquer cabeça de bagre, não. A Bíblia diz que eles vão lá, olha a terra tal, e voltam com um relatório. Foram 12 homens lá. E aí quando chega lá, eles falam assim, olha, vão dar o relatório para Moisés, que Josué estava junto, Josué tinha ido para a terra, e aí ele vem junto também diante de Moisés, e aí ele chega lá, 10, olha e fala assim, ó, a terra lá é boa e é espaçosa, mas, esse mais, meu irmão, esse mais desanima qualquer um, porque é a mesma coisa quando você está perto da sua bênção. Você está vendo assim, olha, ir para a igreja é uma bênção, ouvir uma palavra é uma bênção, mas na segunda-feira que os problemas chegam, mas você não pode olhar dessa forma, porque isso é olhar de derrotado.
Os espias 10 olharam para si, a terra é grande, é espaçosa, mas é terra de gigantes. É terra de gigantes. E como se não bastasse, eles fortificaram suas cidades em cima das montanhas. Eu não sei, não tem como entrar lá não. Só que aí se levanta dois homens. Um deles era este homem que entrou lá, Josué. O outro é Caleb. E aí eles falam: calai-vos, calai-vos. A terra lá é uma terra que mana leite e mel, e nós vamos destruir aqueles inimigos, nós vamos comer eles como nós comemos pão, nós vamos destruir todos os inimigos. Dois homens, querido, agora deixa eu fazer uma pergunta: eles estavam debaixo do mesmo ensinamento, do mesmo pastor que era Moisés, ouviam as mesmas palavras, viram os mesmos milagres? O que diferenciaram Josué e Caleb de todo o restante? O que diferencia um homem de outro homem dentro da igreja? Um que recebe bênção, outro que não recebe. O que diferencia aquela família que é abençoada daquela família que muitas vezes sente que não está sendo abençoada? Se ela está debaixo da mesma palavra, da mesma direção, do mesmo pastor, da mesma unção, o que diferencia é o nível de visão daquelas pessoas. Josué e Caleb disse: nós vamos comer eles como comemos pão. Aquela terra é terra de gigantes, mas perto do Senhor eles não são nada. O Senhor vai nos entregar eles nas nossas mãos. É mais ou menos a visão de Davi e a visão de Saul. Quando estão diante do gigante, meu irmão, eles estão olhando para o gigante: ai, Golias é muito grande, ninguém consegue enfrentar Golias. Mas Davi, querido, aquele baixinho, menino ainda, olha e fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? A visão era diferente, a fé era diferente. Davi conquistou porque ele tinha uma visão, ele não desistia, ele não olhava para gigante. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: você tem enfrentado luta, está difícil, mas para de olhar para os gigantes e olha para o teu Deus que te chama de mais que vencedor. Eu não estou dando aqui uma palavra afirmativa para você não, meu irmão. Estou dando uma palavra daquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse, porque como foi ensinado aqui essa manhã, nós estamos enxertados em Cristo, nós estamos dentro de Cristo, meu irmão, e se Cristo venceu todas as coisas, nós também nos tornamos vencedores em Cristo Jesus. Você tem que liberar uma palavra contra o inimigo. A maneira como você olha para a circunstância, querido, vai ser determinante para a tua bênção. E quarta e última coisa que eu quero falar: como é que eu faço para agir com essa fé ousada? O que eu preciso fazer para agir com essa fé ousada? Querido, se você ler a história de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 15, não, capítulo de número 6, o 15 eu acho que ele pede para abrir a visão, mas vai contar a história assim. O rei da Síria, ele montava os seus acampamentos com o propósito de fazer guerra e pegar Israel. Então ele montava acampamentos para armar uma cilada contra Israel. Mas sabe o que acontecia? Deus revelava para Eliseu, Eliseu chegava lá no rei e falava assim: ô rei, não vai por ali não, porque ali tem uma cilada para você. Ô rei, agora está ali. Ó rei, agora está ali. E aí aconteceu que o rei da Síria, todas as vezes que ele ia armar emboscada para o povo de Deus, o que acontecia? Ele quebrava a cara. Aí ele chama seus governantes, ele chama lá todos os seus chefes dos exércitos, e fala assim, o rei da Síria, ele fala assim: olha, tem traidor aqui no nosso meio, tem alguém que está, no linguajar de hoje aí, está caguetando, está falando o que está acontecendo. E aí, um deles fala assim: não rei, você está enganado, é que tem um homem de Deus chamado Eliseu, é ele que está revelando tudo para o rei de Israel o que está acontecendo. Você está planejando com a tua cabeça no travesseiro, Deus já está avisando ele o que vai acontecer. E aí ele avisa o rei de Israel.
E aí sabe o que o rei fala? Então vamos catar esse homem aí, então é Eliseu que nós vamos catar. E aí a Bíblia diz que eles estão em Dan. E aí de madrugada o exército da Síria começa a invadir a cidade. E aí o discípulo de Eliseu chama Eliseu desesperado. Fala assim: Eliseu, Eliseu, querido, nós vamos perecer, os caras estão chegando aí, o exército está chegando aí, os caras querem arrancar a tua cabeça, ele vai matar eu e você. Eliseu naquela calma lá, diz assim: fica tranquilo, querido, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Querido, eu imagino a cara de Geazi. Eu falo assim: esse cara deve estar sonâmbulo, deve estar falando bobeira, não é possível. Como assim? Olha o exército que está vindo ali, cercar a cidade. Como assim maior é o que está conosco do que o que está com eles? Espera aí, ele não estava enxergando. E aí sabe o que Eliseu faz? Eu digo assim para ele assim: filho, deixa eu fazer uma oração por você aqui, Senhor, abra pelo menos por um momento os olhos desse homem, para que ele veja o que está acontecendo aqui. E aí Geazi, o moço de Eliseu, ele consegue enxergar os cavaleiros de fogo, os anjos de Deus, pronto para a batalha, pronto para defender o povo de Deus e defender Eliseu e Geazi. Meu irmão, você não vê com seus olhos naturais muitas vezes, mas você tem que ver com os olhos espirituais, que quando você acorda, há anjos de Deus guardando a sua entrada e a sua saída. Há anjos de Deus te livrando, há anjos de Deus colocando as mãos sobre você, há anjos de Deus te avisando muitas vezes o que vai acontecer, através de sonhos, através de profetas, porque Deus, Ele cuida do seu povo. Maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, meu irmão, o que aconteceu? Na verdade, Geazi não estava vendo o que Eliseu já estava vendo. O que Deus está querendo nos ensinar aqui, meu irmão? Que você precisa ver o que Deus já está vendo. Você precisa ver o que Deus está vendo. Eu quero finalizar, fique em pé para você acreditar que eu vou acabar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Nós nos relacionamos com dois mundos. Com dois mundos. A Bíblia diz o que? Hebreus 11:3, pela fé os mundos foram criados. Querido, quando a Bíblia diz os mundos foram criados, eu creio que não está falando só dos planetas, está falando do mundo natural e do mundo espiritual. Porque você precisa crer que existe um mundo espiritual que luta contra você, que tenta impedir a tua entrada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Querido, assim como as portas do inferno estão fechadas por causa dos filhos, por causa da igreja. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão resistir como os muros não resistiram de Jericó. Isso é certeza de que nós vamos ter a vitória. Lembra que nós falamos que Jericó, ela foi circulada pelos filhos de Deus? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que aquelas pessoas não duvidaram? Porque na verdade, Josué creu quando Deus olhou para ele e disse assim: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar a você. Querido, se você crê nessa noite, que Deus, Ele é capaz de cumprir tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, meu irmão. As coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. As coisas de Deus vão acontecer porque muitas vezes a fé ela não vai trazer resultados imediatos, mas nós temos que entender que nós devemos ser perseverantes e nós não podemos desanimar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não andeis desanimados, não desanimeis. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse episódio, isso aqui é lindo demais. O povo está saindo do deserto e vai entrar na terra da promessa.
Deus deu uma estratégia, disse assim, ó, você vai mandar os sacerdotes na frente com a arca. E quando os sacerdotes colocarem as plantas dos pés no rio, o que vai acontecer? As águas vão ser represadas. Mas você sabia que quando eles colocaram os pés, então o sacerdote veio com a arca, que representa que tudo que Deus vai na frente, quando Deus vai na frente, as coisas acontecem. Por isso que nós precisamos nos consagrar ao Senhor, ter o Senhor agindo na nossa vida. Quando os sacerdotes colocaram os pés, as águas não ficaram represadas ali na frente deles. E eles precisariam do quê? De fé e perseverança para acreditar, porque diz a Bíblia que foi numa outra cidade, ou seja, mais ou menos a 30 quilômetros dali que o Senhor represou a água. E leva um tempo de onde Deus represou, para aquela água ainda correr, até se esgotar. O que isso quer dizer? Que muitas vezes Deus já liberou a bênção, já represou o rio, só que nós não estamos enxergando as águas ainda baixarem, porque ela tem um curso ainda, mas vai chegar na tua vida, ela vai chegar na tua vida. O que você precisa fazer é obedecer a palavra, e acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele tem na sua vida. E para finalizar, quero falar só mais de uma pessoa. Quero falar do profeta Elias, que ouve a voz de Deus dizendo assim, ó, Elias, vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha só que coisa interessante, Deus dá uma palavra dizendo assim, vai para Sarepta, quando você chegar lá, vai ter uma viúva, porque eu já ordenei. Quem lembra disso na Bíblia, diga amém aí, meu irmão. Eu já ordenei ela que te sustente. Só que quando Elias chega lá, aquela mulher sabia de alguma coisa? Mas peraí, Deus mentiu? Deus mentiu? Sim ou não? Não. Mas por que ela não sabia? Porque Deus já estava agindo no espiritual. E como Deus já está lá no futuro, Deus já sabia o coração daquela pessoa, já sabia a resposta daquela pessoa, sabia como ela ia se mover. Ele disse, pode ir, porque eu já ordenei, sou eu que abençoo a tua vida. E mesmo que você chegar em lugar e você ver que as coisas ainda não aconteceram, não é o que você está vendo, é o que Deus determinou no mundo espiritual. É o que Deus determinou no mundo espiritual. Deus pede, Eliseu pede para aquela mulher, e aquela mulher, ela obedece, porque Deus já tinha determinado, assim como Deus já determinou a tua bênção nessa noite. Cadê o ministério de louvor aqui para nós adorarmos e encerrarmos com uma unção gloriosa de Deus, porque nós vamos tomar posse da nossa Jericó. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se você crê, Deus vai fazer algo tão poderoso na tua vida hoje. Feche seus olhos que eu quero que você pense no teu problema. O que é que você tem pedido a Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você se consagrou, se você fez o jejum. Talvez te faltou fé, e você não fez o jejum porque te faltou fé. Se não faltou fé, faltou obediência. Mas se você fez o jejum, se você se consagrou, querido, acredite, é porque você crê. Se você se consagrou, se você operou jejum, é porque você disse, Senhor, eu creio que as muralhas que estão se levantando diante de mim, elas vão cair por terra. Eu creio do fundo do meu coração. E se você se consagrou, meu irmão, Deus olhou a tua fé. Você não ficou olhando para as muralhas. Aí nessa noite Deus vai simplesmente dizer assim, ó, você vai dar um brado. E eu, o Senhor, é quem vou colocar essas muralhas por terra.
E o Senhor é quem age por vocês. Vocês não têm força de derrubar essas muralhas, mas eu tenho força para isso. Talvez você tenha olhado para o seu problema e dizendo: Senhor, eu não tenho força para que isso seja destruído na minha vida. Mas Deus disse: mas eu tenho. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. E nessa noite, meu irmão, se você tomar posse desta fé, as muralhas vão cair diante de você. Se você se consagrou, se você se preparou para este momento, e você crê, se você crê, você precisa de um milagre, você precisa de uma bênção de Deus, e você crê que Deus pode colocar isso por terra hoje na tua vida, hoje. Eu quero que você venha aqui para frente, num ato de fé, meu irmão, sem demora, mas venha com o teu coração cheio de fé. Só vem se você tiver fé, meu irmão, porque senão não vai acontecer, só vai gastar energia saindo do teu lugar e vindo para cá. Mas se você tiver fé, se você deixar essa ousadia da fé tomar conta do teu coração, nós vamos adorar, cantar, a igreja vai adorar ao Senhor com todo o seu coração, e depois que nós adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos dar um brado de vitória, nós vamos tomar posse da vitória de Deus nas nossas vidas. Querido, quanto vale a libertação de alguém? Quanto vale? Quanto vale a tua libertação? Deixa eu falar uma coisa para você. Se domingo você estava aqui e você ouviu uma mensagem, você não foi capaz de jejuar um dia, te falta fé. E eu diria para você hoje, peça ao Senhor: Senhor, me ensine a ter fé, me ensine a acreditar mais no Senhor, me ensine a ouvir a tua voz. Talvez você não acreditou que aquilo era uma voz do Espírito de Deus para a sua vida. Talvez você não acreditou que aquilo poderia cair diante de você. E talvez você fique sem a tua bênção. Nessa noite, Deus vai fazer você entrar em Jericó e tomar todas as riquezas que está lá escondido em Jericó. Eu quero adorar ao Senhor com essa canção, que é Rompendo em Fé. Nós vamos adorar, nós vamos romper em fé essa noite. Coloca a letra deste hino aqui, e nós vamos adorar, querido, com fé de que Deus está nos ouvindo. Veja bem, a Bíblia diz que eles tinham que circular a cidade em silêncio, mas tinha um momento que eles teriam que dar um brado de vitória. O chofar tinha que ser tocado, porque aquilo ia representar algo poderoso no mundo espiritual. Agora não é hora mais de nós estarmos calados. Enquanto as instruções estavam sendo dadas, você estava calado, ouvindo. Mas agora é hora de abrir a boca. Agora é hora de glorificar a Deus. Agora é hora de cantar em adoração ao Senhor. Agora é hora de não medir esforço, de levantar as mãos. Meu irmão, exige esforço muitas vezes. Não se acostume em ficar com as migalhas, não. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar a Ele. Ei, que daramidade a sode que eu mando uma raça. Levante a sua voz em adoração ao Cordeiro de Deus. Cada vez que minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e
e não vão me impedir de caminhar. Vamos lá! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé! Rompendo em fé. Vamos lá, adore! Vamos lá, igreja! Minha vida se revestirá do teu poder. Levanta sua mão! Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia! A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia! Vamos lá! A cada dia vou viver rompendo em fé. Você vai romper em fé. Eu vou contar até 3 e nós vamos dar um brado de vitória. E você vai tomar posse da sua vitória. Igreja, é 1, é 2, é 3. Dê um brado. Amém! Que as muralhas caiam por terra! Que as muralhas caiam por terra! Toma posse da sua vitória nessa noite. Saia daqui sabendo que é um Deus poderoso, um Deus glorioso que está liberando uma bênção sobre a sua vida. Tome posse agora, pelos olhos da sua fé. Conquiste aquilo que Deus tem para você. E quem crê, diga amém. E aplauda Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia!